Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro foi escrito pelo T. Harv Eker. Ele está trazendo aqui dicas para a gente, para nos mostrar como é que a mente de um milionário funciona e como é que a mente pobre funciona. E a mente pobre tá naquele que não está com abundância financeira, abundância em todos os outros setores da vida. Não é só a abundância financeira, não é só falta de dinheiro no bolso, no banco, e sim em todos os setores da vida. E ele traz aqui exemplos dos seminários dele, traz aqui como é que funciona exatamente a mente de cada de cada parte, daquele que pensa de forma rica e daquele que pensa de forma pobre. Porque ele disse que é o nosso modelo de dinheiro que tem tudo a ver com a nossa realidade, que passa por todos os setores, mas especialmente a nossa realidade financeira. E ele estava dizendo ali no vídeo anterior que tudo também tem a ver com a nossa disposição de estarmos sabendo que, na verdade, tudo é venda. E se a gente não quiser se promover, seja porque a gente é muito tímido ou se promover ou promover o nosso produto, seja porque a gente é muito tímido ou porque a gente se acha muito bom para estar promovendo, então o que a gente nunca vai conseguir ficar rico. Ele diz aqui que... Onde é que foi que ele disse isso? Aqui até os presidentes dos países precisam vender as ideias deles o tempo todo ao público, ao Congresso e até ao partido para vê-las implementadas. E ele disse que muito, isso eu achei super interessante, muito antes disso eles devem vender as ideias a eles próprios, porque se isso não acontecer, eles não vão conseguir convencer os outros. Então a gente deve estar muito certo de que aquilo que a gente tem para oferecer, ele é muito bom, é um produto muito bom, e eu acredito que quando a gente está pensando no todo, é um produto que vai ajudar o outro a crescer também, é um produto que vai ajudar o outro a evoluir. Ou seja, que nós estamos colocando ali no quebra-cabeças da vida a nossa parte do quebra-cabeças. E a gente entendendo que se a gente se negar a colocar essa parte por timidez ou porque a gente se acha muito bom, aí então com certeza nós não vamos ter grandes chances de ficar rico. Foi assim que ele terminou o vídeo anterior, dizendo: se você acredita que o que tem a oferecer pode ser verdadeiramente... Se você acreditar que o que tem a oferecer pode ser verdadeiramente útil para as pessoas, terá grandes chances de ficar rico. Porém, se você não acreditar nisso em primeiro lugar e não oferecer, aí eu acredito que é exatamente o contrário, você não tem a mínima chance de ficar rico. E aí ele trouxe então ali a declaração, que é: promovo o meu valor com paixão e entusiasmo, eu tenho uma mente milionária. Foi assim que ele concluiu o vídeo anterior. E agora nós vamos ver as ações da mente milionária para esse arquivo de riqueza número 8, que foi o que eu passei no vídeo anterior, tá bom? E a primeira é: dê uma nota de 1 a 10 ao produto ou serviço que você está oferecendo atualmente, ou pensando em oferecer, de acordo com o grau de confiança que tem nele. Se a nota for de 7 a 9, faça uma nova avaliação com o objetivo de elevar o valor. Caso o resultado seja igual ou inferior a 6, pare de oferecê-lo e comece a trabalhar com algo que você realmente acredita. Ou seja, uma forma da gente estar avaliando ali aquilo que a gente está oferecendo, a gente dá a nota. Então ele diz que se for entre 6 e 7, a gente deve pensar novamente e tentar elevar. Mas se ficar abaixo disso, se for inferior a 6, então a gente deve parar de oferecer, porque a gente deve melhorar o nosso produto. Deve ser porque a gente não está acreditando, porque a gente sabe, a gente mesmo se deu a nota, não é? A gente sabe que ele não é lá grande coisa. Então, como é que a gente vai oferecer alguma coisa que não seja 100% boa, não é? A segunda, então, é: leia livros e faça cursos de marketing e vendas. Torne-se um especialista nessas áreas, capaz de vender seu produto ou serviço com sucesso e total integridade.
super interessante essa última palavrinha, não é? E aí a gente entra no arquivo de riqueza número 9. Então, aqui, para ver, a gente tem que estar, como ele disse ali no livro, em uma página anterior a essa, a gente tem que estar também, além de colocar a mão na massa, ele falou também que a mente milionária, ela se prepara. Então, aqui ele dizendo, leia livros e faça cursos de marketing e vendas. Depois, haja. Então, o arquivo de riqueza número 9. As pessoas ricas são maiores do que os problemas delas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os problemas. Como já disse, enriquecer não é um passeio no bosque, é uma viagem cheia de curvas, guinadas, desvios e obstáculos. A estrada para a riqueza é repleta de perigos e armadilhas, e é precisamente por isso que a maioria das pessoas não a toma. Elas não querem os atritos, as dores de cabeça e as responsabilidades decorrentes. Em suma, não desejam problemas. Nossa, que incrível aqui, né? Olha só, se a gente não está tomando a estrada, essa estrada então que para a riqueza, é porque a gente não está querendo problema, porque a gente não está querendo fazer, a gente não está disposto a se comprometer e a fazer o que se requer. E falou um pouco disso nas páginas anteriores, porque ele diz, a estrada para a riqueza é repleta de perigos e armadilhas. E é repleta de trabalho, é repleta de fazer o que se requer, fazer a nossa parte, não é? Nesse aspecto, se encontra uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e bem-sucedidas e as de mentalidade pobre. As primeiras são maiores do que os problemas delas, enquanto as últimas são menores do que eles. Ou seja, já disse ali, as pessoas ricas são maiores do que os problemas. Então, elas não vão então se deixar parar, porque elas sabem que a estrada da riqueza é repleta de perigos e armadilhas. Elas sabem que esses perigos e armadilhas existem, mas elas são maiores do que isso, elas são capazes de vencê-los. Já as pessoas de mentalidade pobre, elas vão focar nos perigos e armadilhas e eles vão crescer, vão se tornar um monstro, e aí elas não vão conseguir. Aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se veem diante de um desafio, saem correndo. A ironia é que, nessa busca por uma vida sem complicações, eles acabam tendo outros problemas, sentindo-se muitas vezes fracassados. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Gente, que conselho, assim, se é que eu posso chamar assim, fantástico, não é? Olha, a mentalidade pobre, ela não quer realmente, ela quer evitar os obstáculos. Mas essa coisa de tentar viver sem desafio, quando vê um desafio sair correndo, acaba trazendo outros problemas. E aí a pessoa acaba se sentindo fracassada. E o segredo não é tentar evitar os problemas, mas nem se esquivar deles, mas crescer pessoalmente para ser maior do que qualquer adversidade. E eu trago novamente a frase do Andrew Carnegie, o mentor do Napoleão Hill, que ele diz, há uma semente de êxito em toda a adversidade. Talvez isso faça a gente não ter tanto medo, não é? Também o livro do Spencer Johnson, creio, Picos e Vales, eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, diz que a vida é de picos e vales. Então, quando a gente está passando, está enfrentando algum obstáculo, a estrada da riqueza era repleta de perigos e armadilhas, a gente pode até ficar ali no vale um pouco, mas a gente tem que ter coragem para saber que depois a gente sobe para o pico, que não tem, que é assim. Ou se a gente ficar, então, se esquivando, eu acredito que é isso que ele está dizendo aqui, a gente não vai encontrar essa semente de êxito nessa adversidade, a gente não vai conseguir crescer, evoluir com essa prova, digamos.
E aí o princípio de riqueza aqui. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Ou seja, pode jogar, joga aqui que eu mato no peito. Pode vir o que quer que seja, que como eu estou fazendo tudo da forma como ele já disse ali anteriormente, não pensando apenas no meu umbigo, mas em prol do todo, aí então eu vou conseguir superar qualquer problema. Eu acredito que seja essa a grande chave aqui que ele está deixando para a gente, não é? E aí continua, numa escala de 1 a 10, imagine-se uma pessoa dotada de força de caráter e determinação de nível 2, enfrentando um problema de nível 5. Essa dificuldade lhe parece grande ou pequena? Olhando do nível 2, um obstáculo do nível 5 há de parecer um grande problema. Mas olha bem, gente, acho que é interessante bem prestar atenção aqui. Ele diz, uma pessoa dotada de força de caráter e determinação do nível 2. Então, que é como eu acredito que então, se a gente está aqui com esse nível 2, eu acredito que o problema é nível 5, a gente deve ter que melhorar o nosso nível, né? Vamos ver. Agora imagine que você se aprimorou e a sua força de caráter atingiu o nível 8. Esse mesmo problema de nível 5 se mostra grande ou pequeno aos seus olhos. Como num passe de mágica, ele se transformou num probleminha. Pronto, deu a solução. Se a minha força de caráter ou se a minha força de caráter e a minha determinação elas estão baixas, vai ser muito difícil conseguir superar os meus problemas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar a minha determinação e a minha força de caráter para conseguir, então, ver aquele problema que parecia grande enquanto eu estava menor do que ele no nível. Agora que eu subi, que eu elevei o meu nível, que eu evoluí, ele passa num passe de mágica, ele se transforma num probleminha. É só dar a volta nele. Para terminar, suponho que você deu um duro danado consigo mesmo e tornou-se uma pessoa com força de caráter de nível 10. O mesmo obstáculo de nível 5 é agora um grande ou um pequeno problema? A resposta é, ele simplesmente não é mais um problema. O seu cérebro nem sequer o registra como tal e tampouco esse entrave produz qualquer energia negativa. Ele é apenas uma ocorrência normal do seu dia a dia, como escovar os dentes ou se vestir. Ou seja, ele mostrou como colocar o problema, o obstáculo no lugar dele, nos melhorando. Observe que, independentemente de você ser rico ou pobre, de pensar grande ou pequeno, as adversidades não deixam de existir. Enquanto você respirar, sempre estará diante dos chamados problemas e obstáculos da vida. Para encurtar a conversa, o tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. Que básico isso aqui, não é? Porque não importa se é independente de a gente ser rico ou pobre, pensar que os ricos não têm problema acredito que seja um pouco de ingenuidade, não é? Então, eles nunca, as adversidades não vão deixar de existir, como ele já deu ali o exemplo do livro Fernão Capelo Gaivota, que quando ela pergunta ali, e quando é que eu vou estar pronto, ou quando é que vão acabar, digamos, trazendo para cá os obstáculos, quando você parar de respirar. Enquanto a gente estiver respirando, nós vamos estar diante dos chamados problemas e obstáculos da vida. Eu acredito que não exista ninguém que não tenha nenhum problema, nenhum obstáculo, independente da conta bancária. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? O tamanho do problema nunca é a questão principal, e sim o nosso tamanho. Isso pode doer, mas se você está pronto para passar ao nível seguinte de sucesso, vai ter que se conscientizar do que de fato acontece na sua vida. Preparado? Então lá vai. Ih, ele está dizendo que vai dar aqui, nossa, vai dar um socão aqui, vamos ver se a gente aguenta, hein? Ó, pode doer, mas se a gente está aqui, viemos até aqui, né? Vamos lá? Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Nossa.
Não se deixe enganar pelas aparências. O seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Caso queira fazer uma mudança permanente, redirecione o foco do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. Nossa, gente! O livro todo vale, vale muito, mas o valor desse livro aqui no que ele está passando para a gente o autor ali do livro A Ciência de Ficar Rico, ele diz que a gente sempre deve estar oferecendo mais do que o valor maior do que aquilo pelo que a pessoa pagou. Então eu acredito que, nossa, esse trecho aqui só já pagou, nossa, o valor disso aqui é incrível. Que ele diz, vai doer, olha, enquanto se a gente, depois que ele disse isso aqui, se você tem um grande problema, isso quer dizer que apenas que está sendo uma pessoa pequena, se a gente já diz, esse cara não sabe de nada, ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe onde foi que eu nasci, ele não sabe todos os problemas que eu já trouxe antes mesmo de nascer, eu já tinha esses problemas, então eu estou ali na prateleira dos frascos e comprimidos mesmo, eu não estou me responsabilizando pela minha realidade. Então aqui, né, acho que eu não teria nem chegado aqui no livro se eu tivesse dessa forma. E aí ele diz, não deixe se enganar pelas aparências, o nosso mundo exterior é um reflexo do interior. Então se a gente está vivendo aquilo que a gente não está gostando, onde é que a gente tem que culpar o outro, a gente tem que... Ele já disse, óbvio, se a gente estiver ali se relacionando muito próximo com pessoas muito negativas, isso pode nos afetar. A energia, ela contamina a positiva e a negativa. Porém, não é a energia negativa do outro que é responsável pelos nossos problemas. Até porque ele disse, se realmente estiver contaminando muito, se afasta. E aí é nosso livre-arbítrio fazer ou não. Se a gente continua ali atado a uma pessoa muito negativa, a gente só está querendo, quem sabe, isso é um ganho. Como é que eu vou reclamar? Não, mas é o meu marido que não me deixa, a minha mulher que não me deixa voar, que está me segurando. Então, achei isso aqui fantástico. Caso queira fazer uma mudança permanente, redirecione o foco do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. Então, eu não quero ter problema, eu tenho que me melhorar. Não tem outro caminho, é isso que ele está mostrando aqui. Eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar o meu... eu tenho que melhorar uma pessoa, eu tenho que melhorar a minha força de caráter e a minha determinação. E aí os princípios de riqueza desse trecho. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Ele disse que isso ia doer e ele está repetindo. Um dos lembretes nada sutis que sugiro aos participantes dos seminários é: sempre que você pensar que tem um problemão, aponte para si mesmo e grite: pequeno, pequeno, pequeno. Isso o despertará abruptamente e o fará redirecionar o foco com o objetivo que nunca deveria ter abandonado, você mesmo. Depois, a partir do seu eu superior, e não do eu de vítima baseado no ego, respire fundo e decida, naquele exato momento, que você será uma pessoa maior, que não permitirá que nenhuma dificuldade ou obstáculo estrague a sua felicidade e o seu sucesso. Quanto maiores forem os problemas com os quais você lidar, maior o negócio que será capaz de conduzir. Quanto maior o número de funcionários que você administrar, maior a quantidade de clientes que poderá atender. E quanto maior o universo de clientes que você atender, maior o montante de dinheiro que conseguirá controlar e, finalmente, maior a fortuna que terá capacidade de acumular. Ou seja, se eu quero crescer financeiramente, eu tenho que entender que para isso vão acontecer também problemas que vão ser maiores. Eu lembro de um exemplo que o professor Hélio Couto deu, quando ele falava ali da ressonância harmônica, que vinha gente que pedia para que o negócio crescesse, aí ele servia 10 cafezinhos, aí ele passou a servir 100, 1000, mas aí para isso tinha que fazer mais cafezinho, tinha que ter mais funcionários, tinha que trabalhar mais, e aí que a pessoa desistia, a pessoa, não quero mais, tá bom aqui, não quero crescer mais. É isso que ele está dizendo aqui, então. Se a gente
Quanto maior o montante de dinheiro que a gente conseguir controlar, e finalmente, não, quanto maior o universo de clientes que a gente atender, maior o dinheiro que a gente conseguirá controlar e finalmente maior a fortuna que a gente terá capacidade de acumular. Mas a gente sabe que todo aumento traz a contrapartida. Mas o que faz com que o problema ele seja menor, que nós sejamos maiores, que a gente cresça. Repito, a sua riqueza cresce na mesma medida que você. O objetivo é evoluir pessoalmente até ser capaz de superar quaisquer problemas e obstáculos que se interponham no caminho da conquista e conservação do seu dinheiro. Gente, que incrível! Eu vou parar por aqui porque, nossa, esse vídeo, essas páginas aqui, quem está com o livro, de ler, reler esse vídeo aqui, eu acredito também. Para entender bem isso, ou se não refletir sobre o que ele disse aqui. Tá? Eu espero que você tenha gostado, tenha sentido também a intensidade do que ele disse aqui, tá? Para que isso, se é o que estava pegando, que você transforme também, tá? Passa por aí, se a gente quiser então ser rico em todos os setores da nossa existência. E aí, se você gostou e quiser compartilhar com alguém que você acredita que também está precisando ouvir o que ele está dizendo aqui, por favor, faça. Se você quiser curtir e também me deixar uma mensagem dizendo o que aconteceu, eu vou ficar super feliz em saber. Muito obrigada. E se você quiser entrar lá no meu canal, tem todo esse livro aqui que eu fiz desde o início e tem muitos outros lá, tá bom? Se você quiser, se for leve estando lá, você quiser se inscrever também, muito grata. E até o próximo vídeo. Tchau!